Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. 17 de janeiro de 2023, nessa terça-feira, dia de Santo Antão Abade. Antão, que nasceu em 250 e morreu em 356, sentiu-se chamado a seguir o Senhor no deserto, ouvindo o Evangelho na liturgia. Se queres ser perfeito, vai, vende o que possuis e dá aos pobres. Não vos preocupeis pelo dia de amanhã. Sensível aos problemas do seu tempo, colaborou para o bem comum com as autoridades eclesiásticas e civis. E o evangelho que nós temos é tirado de Marcos capítulo 2, versículos de 23 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ou segundo Marcos. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhe disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passavam necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós nos reunimos aqui nesse dia pedindo a Deus sempre paz, alegria e esperança para todos nós. Acompanhamos Jesus ontem diante do questionamento sobre o jejum e agora novamente uma questão no dia de sábado. Sábado era sempre um problema religioso, porque sábado era o dia do Senhor. O mandamento foi criado para que colocasse freio à ganância humana que obrigava as pessoas a trabalhar o tempo todo sem parar. E por causa dessa ganância foi feito o mandamento do sábado. Um dia é reservado para Deus. E esse dia não se faz nada. Era proibido trabalhar. O que não se podia fazer no sábado era trabalhar. E até hoje há um rigorismo nisso no sábado. Há hotéis, no mundo dos judeus, que no dia de sábado eles sobem e descem parando em todos os andares para você não apertar botão. Porque às vezes é qualificado como trabalho apertar um botão de um elevador. E nessa prática religiosa do sábado, o que nós temos no evangelho de hoje? No dia de sábado, os discípulos de Jesus estão pelo caminho e começam a pegar espigas para comer. Eles são questionados a respeito disso. E por que eles fazem isso? Fazem isso porque estão com fome. Mas existe um dado muito mais grave: eles estão pegando aquilo que não lhes pertence, isso é roubo. Então, eles estão roubando alimento, a plantação não é deles, a plantação não é de Jesus, não é de discípulos, então eles estão roubando. Mas o problema não é o roubo do alimento para matar a fome. Antigamente nós tínhamos o ladrão de galinha, né? O ladrão de galinha era o pobre que precisava dar comida para os seus filhos, ele roubava galinha. Hoje nós não roubamos mais comida, a gente hoje rouba status, a gente rouba o tênis, o relógio, o celular. Eu quero roubar o seu status, eu quero roubar aquilo que é a sua marca. Diferente do ladrão de galinha que roubava comida para dar para sua família. Jesus está com os discípulos e é questionado novamente. Ontem foi questionado por jejum, hoje é questionado: escuta, estão recolhendo comida aí. E Jesus usa a Bíblia para poder se defender. Escuta, mas Davi não fez a mesma coisa? Entrou no templo com seus companheiros com fome e não comeu o pão oferecido a Deus que só os sacerdotes podiam comer? Então, quer dizer, Jesus está querendo ensinar que diante da fome, diante da necessidade básica humana, a lei não tem valor nenhum. A lei não tem valor nenhum. Diante da vida em perigo, a lei não tem.
Por isso que a gente sempre diz, toda promessa, todo compromisso religioso que coloca em risco a saúde da pessoa, isso não tem valor diante de Deus. Toda vez que eu faço uma promessa, uma penitência, faço alguma coisa que coloca em risco a minha saúde ou a saúde de alguém, isso não tem valor perante Deus. Nada, do ponto de vista religioso, pode ser oferecido a Deus se ameaça a vida, que a vida é aquilo que Deus nos dá de mais sagrado. Por isso, toda vez que se faz uma promessa que tem esse caráter de colocar em risco a vida e a saúde da pessoa, isso não tem valor, não pode ser feito e não tem validade. Principalmente é desaprovado por Deus. Por isso, diante do contexto de hoje, Jesus vai dizendo, não, eles podem fazer isso porque estão com fome. E Davi fez. Se Davi fez, por que nós não podemos? Por que não podemos desrespeitar o sábado se há um problema de estômago? Por que temos que obedecer o sábado se a vida começa a ser comprometida, a saúde comprometida, se a gente começar a ter essa prática dia de sábado? E aí que Jesus começa a questionar as estruturas. O que Jesus vai dizendo, olha, o sábado, o homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. Não é o ser humano que foi feito para servir um dia da semana. É esse dia da semana que foi feito para nos servir. Por isso eu sou Senhor também do sábado. Filho do homem manda no sábado também. O dia da semana não é mais importante do que o ser humano. E há momentos na vida que nós fazemos essa confusão de pensamentos. A gente acha que certas coisas é mais importante do que a vida humana. E por causa da vida humana ou por causa da minha prática religiosa, eu não tenho problema nenhum de ofender o outro, de magoar o outro, de desprezar o outro, de condenar o outro, de julgar o outro. E é esse o drama da nossa vida. Eu tenho que lembrar que as práticas religiosas, elas são criadas e devem me servir para que eu tenha condições melhores para me encontrar com Deus. E não ao contrário. Não ao contrário. A igreja, por exemplo, a igreja tem muita dificuldade com as pessoas de segunda união, com as uniões ilegítimas e com as pessoas que não deram certo no casamento. E é uma situação delicada, porque o processo de nulidade é tão difícil, tão complicado, e as realidades humanas são tão diferentes no dia de hoje, as convivências humanas são tão diferentes no dia de hoje. Então, em nome de preservar a família, a gente não tem problema de expulsar da igreja e a gente afasta, expulsa da comunhão quem não deu certo no casamento ou quem não casou no religioso. Mas eu não expulso da comunhão um padre pedófilo. Eu não expulso da comunhão um ser humano que é pedófilo, um ser humano que aproveitou da ingenuidade de alguém, um ser humano que cometeu crimes econômicos dentro da estrutura da igreja. Eu não expulso da comunhão alguém que roubou o dinheiro da paróquia. E a gente não faz isso, a gente não excomunga, por exemplo, um padre que roubou o dinheiro da paróquia. A gente não excomunga um padre que andou mexendo com menor de idade ou andou aproveitando o seu status para ter benefícios próprios ou andou aproveitando do seu cargo para se enriquecer ilicitamente. Então a gente vive essas situações complicadas no dia de hoje. E nesse contexto todo nós somos convidados a pensar, eu sou o sábado que é o meu Senhor ou eu sou o Senhor do sábado? Afinal, nós estamos diante de Jesus. E Jesus está desfazendo as práticas religiosas dizendo, tem coisas mais importantes que isso. Mais importante do que o dia de sábado é a fome do ser humano. O mais importante do que fazer jejum é estar junto com Jesus Cristo, que é o noivo da humanidade presente no nosso meio. Mais importante que muita coisa na vida, eu acho que talvez seja a gente reservar um minutinho para Deus e pedir a Deus, sou eu, não se afasta de mim e tenta me acolher conforme eu sou. Tenta me aceitar do jeito que eu sou, porque eu não consigo ser melhor. Eu não sou melhor não é porque eu não quero, eu não estou sabendo ser melhor. Que Deus abençoe a todos nós, um abraço e até mais.